Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, aluno, olá, aluna. Seja muito bem-vindo à nossa disciplina de Segurança e Auditoria de Sistemas. Sou o professor Fabrício e vou estar com vocês nessa e nas próximas aulas. Vamos iniciar então a nossa disciplina falando sobre um tema bastante interessante, que é o tema de engenharia social. Esse é um tema que tem total sinergia com a nossa disciplina, pois através dele, normalmente, os ataques se iniciam. Ataques aqueles que podem ocorrer para os sistemas, para os aplicativos, para as empresas, porque a engenharia social nós vamos aprender que é uma técnica bastante poderosa para que os hackers ou as pessoas mal intencionadas possam obter acessos indevidos. Não necessariamente através dessa técnica eles vão conseguir ter o acesso ao sistema, mas essa técnica vai proporcionar a eles informações para que aí sim eles possam conseguir credenciais para acessar os sistemas. Então não costuma ser uma técnica que utiliza tecnologia, e isso é muito interessante. Normalmente na nossa área, quando a gente vai fazer a arquitetura de um software, quando nós vamos desenvolver uma plataforma, um produto, a gente pensa muito sobre a questão de bugs, desenvolvimento de código seguro. Claro, são todas técnicas muito importantes, assim como na infraestrutura, a gente pensa em firewall, IPS, DS, antivírus, anti-spam e todas as tecnologias para impedir que alguém tenha acesso aos sistemas, à empresa e os dados da empresa. Mas a gente esquece muitas vezes de um ponto extremamente importante, talvez o ponto que tenha mais vulnerabilidade nas empresas atualmente, que são as pessoas. E é isso que a gente vai ver na nossa disciplina. Então, dando início à nossa aula, nós vamos primeiro falar sobre uma frase do Albert Einstein, né? Eu trouxe essa frase que ela é bem forte no que tange a parte de desconfiança do próprio ser humano, né? Então a frase diz que o primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma. Nós temos, como seres humanos, uma tendência de achar que nós não somos vulneráveis, de que nós não temos nenhum tipo de gap ou vulnerabilidade que faça com que outras pessoas possam explorar essas características. Nós achamos normalmente que a gente é esperto, que nós somos malandros, que ninguém vai me passar para trás, e no final das contas o que acontece é exatamente o contrário. E o pior de tudo é que nós somos passados para trás, nós passamos informações que não deveríamos passar e a gente nem se percebe disso, a gente não consegue perceber que esse ato foi executado, nós não conseguimos perceber que aquela pessoa obteve a informação que ela queria. Você sai dali achando ou que você ajudou alguém ou que você foi mais esperto do que uma outra pessoa e no final das contas não foi bem assim que aconteceu. Esse é um ponto crucial da engenharia social e a gente vai ver isso na nossa aula de hoje. Bem, para iniciar então, vamos fazer a definição do que é engenharia social. Bem, a engenharia social, ela trata-se das tentativas, com sucesso ou não, né, de influenciar as pessoas a revelar algumas informações ou até mesmo a agir, a tomar ações, a fazer algo de uma maneira que resulte ou num acesso ou numa liberação que ela não poderia dar a um sistema, uma rede ou a dados, a informações. Então, como eu disse no início da aula, não necessariamente a pessoa vai ter um acesso, uma credencial, um login, uma senha. Né? A engenharia social, ela muitas vezes é utilizada para que você consiga informações prévias, para que com essas informações, aí sim você consiga ter acesso ao sistema. Eu vou dar um exemplo. Você muitas vezes não precisa ter a senha da pessoa, mas se você consegue buscar o nome do filho, a data de nascimento da pessoa, a data do nascimento do filho, o nome e a data de nascimento do cônjuge, ou seja, da esposa ou do marido,
você consegue compor algumas senhas possíveis para fazer testes e com certeza você, em diversas tentativas, vai obter sucesso caso a empresa não tenha, por exemplo, uma política de senhas fortes. É bem provável que as pessoas coloquem senhas relacionadas ao seu convívio, ao seu meio, principalmente o meio familiar, que são nomes de filhos e filhas, datas de nascimento. Então veja que a pessoa que está cometendo aquele ataque de engenharia social, ela não precisa pegar a senha, basta ela obter informações sobre a vida pessoal da vítima e com isso, aí sim ela começa a fazer tentativas de acesso indevidos dentro dos sistemas. Bem, como eu já tinha mencionado, o elo mais vulnerável da segurança são as pessoas. Por que são as pessoas? Porque nós possuímos traços comportamentais e psicológicos que vai nos tornar este alvo, vai nos tornar suscetível ao ataque de engenharia social, porque o ser humano ele quer ajudar. Né? As pessoas elas cooperam por natureza, é natural do ser humano tentar ajudar uma pessoa. É claro que quem está fazendo o ataque, quem está utilizando a técnica da engenharia social sabe disso. E ela acaba explorando essa vulnerabilidade humana, passando-se por uma pessoa humilde, uma pessoa desinformada, uma pessoa que quer ajudar, uma pessoa carente e assim por diante. E, obviamente, quem está sofrendo o ataque não reconhece que é um ataque e acaba cedendo a essas. A esse momento, aquelas perguntas, né, aquela necessidade que uma pessoa, coitada, ela está precisando falar com fulano, com ciclano e assim por diante. E ela acaba ajudando, e ela não se toca de que o que ela está fazendo, na verdade, é passando uma informação extremamente importante da área, da empresa ou dela mesma. Então não adianta a gente investir milhões e milhões de dólares, de reais em soluções de tecnologia se a gente não treinar os funcionários da empresa. Claro, precisa de ter tecnologia? Precisa. Reforço mais uma vez, a tecnologia é extremamente importante. Um código bem desenvolvido, boas práticas para desenvolvimento de linha de código, uma engenharia de software muito bem arquitetada, arquitetura de software bem desenvolvida, banco de dados bem configurado, sistemas de aplicação bem configurados e atualizados, sistema operacional, anti-spam, antivírus, IPS, IDS, firewall, todas as camadas de segurança são importantes. Não vamos entrar nesse mérito, isso é ponto pacífico, é necessário. Mas o que eu estou trazendo é que só isso não é suficiente para garantir de que você não vai sofrer um ataque de engenharia social. Porque a engenharia social não vai atacar o sistema, não vai invadir o servidor, ele vai acessar o servidor, ele vai acessar o sistema. Nossa, professor, como assim acessar? Sim, ele vai usar uma credencial válida, ele não vai invadir o sistema através de uma falha, de um bug, de uma brecha de segurança. Ele vai acessar o sistema, na maioria das vezes, através de uma credencial válida, um login e senha que realmente é válido. Por quê? Porque ele conseguiu essa informação através dessa técnica, desse método que é a engenharia social. E aí os pontos fracos nossos, né? A gente acaba sendo intimidado pela aparência quando alguém parece ser um executivo, alguém importante na empresa. Isso é muito comum em multinacionais, alguém que chega com uma roupa que aparenta ter um cargo de executivo e fala de uma forma um pouco mais formal e parecendo ter conhecimento sobre a empresa, a gente acaba ficando intimidado, imaginando que essa pessoa possa ser uma pessoa importante na empresa, um auditor, um diretor, um executivo. A vaidade, o ego, né? Mexe com o nosso ego, mexe com a nossa vaidade. Como assim você não tem acesso a essa informação? Você, né, fica intimidado, você tem a sensação de que eu não posso deixar de passar uma informação para essa pessoa. Ela vai achar que eu sou incompetente, ela vai achar que eu não conheço a empresa. Uma autoconfiança muito grande de que nunca você vai ser vítima. A própria formação profissional, pessoas de algumas áreas mais humanas, são mais suscetíveis do que pessoas de áreas exatas, né, que tem já um viés muito forte de segurança, áreas de segurança patrimonial, área contábil, fiscal, pessoas que trabalham com números e com informações confidenciais acabam desconfiando com mais facilidade do que outras áreas. A vontade de ser útil, de ir para casa com aquela sensação de dever cumprido, de que você ajudou, né? Assim como você ajudou a velhinha a atravessar a rua, você tem aquela sensação de que você ajudou uma pessoa a ter uma informação que ela precisava.
buscar novas amizades, talvez até um novo relacionamento, às vezes uma pessoa com uma aparência bonita, né? Ela pode usar a técnica de engenharia social também nesse intuito, porque ela pode descobrir que uma secretária, por exemplo, ela não tem um namorado ou uma namorada, está solteira, então pode utilizar disso com um viés de sabendo que ela está carente ou que ela acabou de terminar um relacionamento. Então o engenheiro social usa tudo isso a seu favor. É uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado quando a gente fala em engenharia de software, quando a gente fala em desenvolvimento de aplicação, quando a gente fala de TI, de informática, de tecnologia, né? A gente não para pensar nessas nuances. São coisas que parecem tão da área de humanas, tão fora da nossa realidade. Na verdade, isso acontece todos os dias. Todos os dias as pessoas sofrem ataques de engenharia social para que a outra pessoa consiga informações. E então por isso a gente precisa ficar muito atento, e é um item que eu iniciei a nossa disciplina exatamente devido a essa importância que ela tem no mercado de trabalho. Bem, e o engenheiro social? Muitas pessoas não gostam desse nome, né? Eu, inclusive, sou formado em engenharia, eu sou engenheiro da computação de formação, e realmente, quando você usa o termo engenheiro social, dá a sensação de que a gente está denegrindo a imagem dos engenheiros. Mas é o termo que é utilizado, né? Vem do inglês social engineer, né? Então é um engenheiro social ou engenharia social. E isso não é uma profissão, tá? O termo engenheiro vem pela engenharia que ele monta, pela mescla de atributos, de ferramentas, de características que ele monta para criar cenários, para criar situações para que ele possa obter as informações. Normalmente ele se passa por outra pessoa, então ele entra em contato, seja por telefone, presencial, e-mail, hoje em dia redes sociais, qualquer tipo de ferramenta, e ele se passa por alguém que é um fornecedor, um cliente, um amigo e etc. Ele possui conhecimentos de diversas áreas, porque ele precisa conhecer. Se ele vai falar numa empresa, numa indústria de calçados, se ele vai falar numa operadora de telefonia, se ele vai falar numa padaria, se ele vai falar em qualquer tipo de empresa, ele tem que conhecer um pouco sobre aquilo. Então ele tem conhecimento amplo sobre diversas áreas. Ele explora, obviamente, a vulnerabilidade das próprias pessoas, já falei sobre isso. Este é o ponto, este é o principal fator aonde o engenheiro social explora a vulnerabilidade das pessoas. E ele é um mestre das relações interpessoais. Ele tem que ser um mestre das relações interpessoais, porque ele tem que lidar com pessoas. Então, por que a gente costuma ter dificuldade de reconhecer isso e por que esse é um desafio para a área de TI? Porque a área de tecnologia, normalmente, nós somos muito binários, né? Nós somos muito reservados, com algumas exceções, obviamente, mas as áreas de exatas, as pessoas, elas não costumam, né? A gente se dá melhor com máquina do que com pessoas, né? Apesar desse ser, abrindo um parênteses, né? Como uma dica para o mercado de trabalho, né? Foquem em habilidades interpessoais, esse é o grande diferencial hoje em dia, é saber lidar com pessoas, é saber se relacionar melhor com pessoas. Não adianta você ter o melhor engenheiro do mundo, o melhor arquiteto do mundo, o melhor desenvolvedor do mundo, se você tem que deixar ele trancado numa jaula e entregar café e pizza por debaixo, né? Porque ele não sabe falar com ninguém, ele briga com todo mundo. Eu não quero um profissional assim na minha empresa. Então, esse é um ponto bem importante que nós que somos das áreas de exatas, a gente precisa lidar diariamente, porque costumamos ter um perfil muito mais reservado, fecha parênteses. O engenheiro social sabe disso e ele tenta explorar essas questões. Tá? E aí ele é um mestre nessa relação. Então ele consegue falar com a secretária, porque ele sabe que a secretária gosta de gatos e gosta de vinho, então ele consegue entrar neste assunto de alguma maneira para conseguir abrir uma conversa, para conseguir criar um relacionamento mais próximo, que parece um relacionamento já de muito tempo, né? Parecem amigos de muitos anos, e com isso ele vai conseguindo obter as informações que ele precisa. Bem, esse carinha aqui, o Kevin Mitnick, talvez você já o conheça de alguma matéria, de algum livro, né? Ele também já escreveu livros. Ele é um dos hackers mais famosos, tá? Ele ficou muito famoso nos anos 90, e ele tem uma característica, que ele não era o melhor tecnicamente, apesar dele ser muito bom, tá? Ele conseguiu invadir universidades,
o governo americano, isso porque nessa época dos anos 90 a gente está falando no início da internet, ele fazia invasão através de sistemas de telefonia, mas o principal ponto dele era a engenharia social. Ele era um engenheiro social de primeira linha. Ele conseguia realmente enganar as pessoas, fazendo com que elas acreditassem que ele fazia uma atividade, ou que ele pertencia a uma empresa, ou que ele veio para executar algum serviço. Existe uma história de que ele trabalhou 3 meses nos Correios americanos sem ser funcionário dos Correios. Isso tudo para que ele pudesse pegar informações sobre o endereço das pessoas, pessoas importantes, políticos, pessoas públicas e etc. Naquela época não tinha internet, como tem hoje, rede social nem se pensava em existir, então obviamente ele tinha que usar os artifícios que eram possíveis, e o principal artifício eram os Correios, as correspondências. E aí a frase dele sobre a definição de engenharia social é essa. Ele diz que a engenharia social é a arte de você fazer com que as pessoas façam coisas que normalmente elas não faziam ou não fariam para um estranho. E o pior, sendo pagas para fazer isso. Então elas são pagas para não fazer, para não passar informações. Você pega uma secretária, por exemplo, de um executivo, ela é paga para não passar informações do chefe. E a engenharia social é a arte de você fazer com que ela passe essas informações, mesmo sendo paga para não passar. Então o Kevin Mitnick ficou muito famoso por conta disso. E todos os profissionais podem ser alvos. Eu dou bastante exemplo de algumas áreas, como é o caso de secretárias, pela importância que tem e principalmente por não saber dessa importância. Como assim, professor? Veja bem. Quando a gente fala sobre um DBA, a gente sabe a importância que o DBA tem. Ele é um administrador de banco de dados. A gente sabe a importância que os dados têm para a empresa. A gente sabe o quanto vale aquele dado, ou pelo menos imaginamos quanto vale aquele dado para a empresa. Sabemos da importância que ele tem. E cuidamos com muito rigor daqueles dados. Então, o DBA não dá acesso a qualquer um. O desenvolvedor ele só tem acesso a um ambiente de homologação, no ambiente de produção o DBA não dá acesso. Então a gente entende e a gente já atua protegendo aquela informação ou aquele dado. Em algumas áreas nós temos dados muito sensíveis, só que eles não são reconhecidos assim, ou não eram pelo menos. E esse é o ponto que você precisa tratar dentro da sua empresa. Que é o caso das secretárias. E eu dou esse exemplo por conta disso. Muitas vezes se acha que a informação que ela tem é uma informação banal. Eu sei que o diretor vai jantar com o executivo X amanhã, que o presidente não vai estar na empresa durante a próxima semana. É uma informação pessoal. Não, gente, não é uma informação pessoal. Olha que importante essa informação para o engenheiro social. Ele sabendo que aquela pessoa que tem informações sigilosas da empresa, que possui informações estratégicas da empresa, que possui propriedade intelectual da empresa armazenada nos seus equipamentos, no seu e-mail, no seu sistema, no seu desktop, no seu notebook, ele vai ou não vai estar em algum lugar. Essa informação é uma informação riquíssima. Muitas vezes pode valer mais até do que uma credencial de acesso. Por quê? Porque ele sabendo disso, ele consegue aí sim tomar ações, seja de invasão, seja através de outros métodos de engenharia social. Então, se eu sei que ele vai jantar com uma pessoa no restaurante X de uma certa cidade, o engenheiro social pode ir até o local e fingir uma situação, se passar por alguém para obter informações, sentar na mesa do lado para escutar o que aqueles dois executivos vão falar. Professor, você está de brincadeira, isso é coisa de filme. Não, gente, isso não é coisa de filme. Uma informação que dois executivos de grandes companhias falam num jantar dentro de um restaurante pode mudar o rumo de um produto, de um serviço, de um lançamento, da compra de uma empresa, da venda de uma empresa. Pensem o tanto de informações sigilosas que dois executivos conversam num jantar. Se você quer obter essas informações, se você sentar na mesa do lado dele no restaurante, você vai conseguir obter uma série de informações que podem ser usadas para antecipar um produto, para vender para um concorrente. Então essa é a artimanha que o engenheiro social utiliza. E assim como para a obtenção de inteligência comercial como essa, ele também pode obter
credenciais. Ele sabe que o presidente não vai estar na empresa na próxima semana, ele busca informações sobre a família em redes sociais, ele tenta acessar o notebook, ele manda um link para a secretária, que na verdade é para ela poder ser infectada, para ele acessar a máquina dela e, consequentemente, dali ter acesso à máquina do presidente, porque ela tem acesso à agenda dele, tem acesso aos e-mails dele, para que ele possa obter informações e vender essas informações, por exemplo. Então a engenharia social ela é tão poderosa, por quê? Porque a secretária ela não vai saber que ela foi enganada. O presidente não vai saber que aquela pessoa que está sentada na mesa do lado no restaurante é alguém que está ali para escutar a conversa dele. Ele não vai saber que alguém acessou a caixa de e-mail dele. Porque o engenheiro social ele acessou de forma legítima. Ele conseguiu descobrir o login e senha, porque ele descobriu que a senha do presidente era o nome da filha, era a data de nascimento da filha, a data de casamento. Entende? Então, o grande ponto é esse. Quando você invade um banco de dados, quando você invade um sistema, a TI consegue saber que houve uma invasão. Mas quando você utiliza engenharia social, na maioria das vezes a pessoa nem sabe que ela sofreu esse ataque. Então, é um ponto muito neurálgico desse tipo de ataque é esse. É a pessoa não descobrir que ela sofreu esse ataque. E aí os alvos são muitos, claro, né? A central de suporte, o próprio Helpdesk, o Service Desk, a área de marketing tem muita informação, a área de vendas, relações públicas, as secretários, como eu já dei alguns exemplos, recepcionistas, a próprio time de segurança, terceiros, técnicos que entram pontualmente na empresa para fazer uma manutenção, entram na área da diretoria para fazer uma manutenção numa lâmpada. Um engenheiro social pode se passar por um técnico desse, por que não? Né? Ele tendo a informação privilegiada de que alguém vai até a sala da diretoria para trocar uma lâmpada, ele pode se passar por um desses terceiros para ter acesso aos papéis, às folhas impressas que tem em cima da mesa. Então tudo isso é utilizado. Parece coisa de Hollywood, mas não é. É uma realidade e acontece todos os dias, tá? Então a análise de lixo é uma técnica muito utilizada. E se vocês já pararam para pensar o quanto de informação existe num lixo, que não é incinerado, que não é triturado, que está ali, que alguém simplesmente amassou o papel e jogou fora. Na internet, nas redes sociais, tem muita informação, né? Sobre a empresa, a estrutura da empresa, eventos, aonde as pessoas estão. A empresa está fazendo um evento e todos os executivos estão em algum local, né? Algum local remoto. Uma abordagem pessoal, né? Chegar até alguém, né? Falar com alguém diretamente, uma secretária, uma recepcionista, enfim. Phishing, ou seja, enviar aqueles e-mails. Clique aqui, você ganhou um iPhone, né? Clique neste link, você vai concorrer a uma viagem para a Grécia. Né? Você tentar pescar uma pessoa através, aqui nesse caso no uso de tecnologia, senhas, né? Então você atacar através de senhas, existem técnicas para você tentar derrubar senhas, e a invasão de instalações, ou seja, entrar fisicamente dentro das empresas, também é uma das técnicas utilizadas. Bem, e o levantamento de dados? O engenheiro social ele pode levantar dados de uma série de fontes. Ele pode buscar informações da empresa no site institucional. Muitas empresas deixam informações diversas nos seus sites. Toda a parte estrutural, organizacional, cargos, locais. E não que isso esteja errado, só tem que ter cuidado, principalmente empresas que trabalham muito com criação de produtos, inovação, tem que ter um pouco de cuidado do que você publica, porque o engenheiro social pode utilizar isso a favor. Revistas, jornais, canais especializados, sites especializados, né? Muitas informações às vezes saem na mídia com notícias sobre novos produtos, novos serviços, e tudo isso pode ser utilizado por engenheiro social, para ele saber o que a empresa está fazendo, quem está fazendo, o nome das pessoas e etc. Os cadastros online, como por exemplo a Registro BR, que é um registro dos sites, lá você encontra CPF, CNPJs, nome completo, endereço, uma série de informações. Redes sociais, eu nem preciso dizer, né? Tem informações a mil dentro das redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Base de currículo, CNPq, por incrível que pareça, né? Você tem ali dados sobre nome, local onde a pessoa às vezes trabalha, instituição de ensino, relacionamento que ela tem com outras pessoas, já foi professor, já ajudou a pessoa
em algum projeto de pesquisa. A própria Deep Web, que aí é o lado obscuro da internet, onde essas informações são vendidas. Então o engenheiro social pode comprar informações da Deep Web e dezenas de outros meios de exposição que existem, né? Então sites, qualquer local onde a empresa coloque informações ou o profissional coloca informações pode ser utilizado pelo engenheiro social e é utilizado e vai ser utilizado sempre, porque são informações riquíssimas. Se eu entro no Instagram da secretária do presidente e descubro que ela gosta de carros, ou ela gosta de viajar, ela gosta de vinhos, eu consigo entrar em assuntos que são assuntos interessantes para aquela pessoa sem que ela perceba que eu estou fazendo aquilo propositalmente. Então eu posso ligar para ela, me passo como um amigo, já sabendo que às vezes o presidente não está ali, porque eu já vi na rede social dele que ele publicou que ele estava dentro de um avião indo para os Estados Unidos, então eu já sei que ele não está. Mas eu ligo me passando por um amigo que ele pediu para entrar em contato com ela, para tentar agendar um golfe para a semana que vem. Mas que ele não estava ali na cidade, porque eu estou numa viagem na praia X, ela fala, você está na praia? Pois é, você gosta de viajar também? Eu gosto. E aí o assunto começa a rolar. E aí é criada aquela empatia, ela se sente à vontade para falar com aquela pessoa, só que ela não sabe que ela está sofrendo um ataque, mas ela está. O engenheiro social está fazendo aquilo de forma premeditada, proposital, né? Tudo arquitetado, mas a pessoa que está sofrendo um ataque não sabe. Quando ela cria essa empatia com aquela pessoa, ela começa a falar mais do que ela devia. Então, aproveitando só o contato, ele vem só na... Ele me falou, acho que era na terça, né? Aí ela responde, não, ele só volta na sexta. Então, mas a esposa acho que foi com ele, né? Que é a dona... Ai, gente, eu me esqueci, eu conheci ela semana passada. A dona Maria, é isso, a dona Maria. Pronto, já pegou o nome da esposa. E aí o engenheiro social começa a puxar assuntos e criar situações para que ele possa capturar informações. Essas informações ele usa, por exemplo, para entrar dentro do condomínio da onde o presidente mora, para entrar dentro da empresa num dia que de repente a empresa não está funcionando, né? Só tem a segurança básica ali, para tentar acessar o sistema, ele usa o nome da esposa, a data de casamento, a data de nascimento do filho e assim por diante. E como ele consegue essas informações? Em todos esses locais e executando todas essas técnicas para tentar obter as informações. Bem, e a tecnologia da informação, né? A tecnologia para a segurança, ela não serve? Volto a repetir e vou frisar mais uma vez para que fique muito claro. Sim, serve e precisa, nós precisamos ter. O problema é que a gente confia muito que a gente tem segurança quando a gente adquire esse tipo de produto, de software. Né? Só que não é só produto a segurança, acho que já está claro isso aqui na nossa aula, acho que você já entendeu que o fator humano ele acaba sendo o fator principal do ataque conforme as tecnologias avançam, porque eu deixo de conseguir ter acesso através de tecnologia, porque está ficando muito seguro, e passo a utilizar o ser humano como trampolim para que eu possa fazer isso. Então eu não consigo invadir o sistema, eu não consigo mais invadir o RP, mas eu vou lá e busco um login e senha válido. E a pessoa nunca vai saber que aquele acesso foi um acesso feito por alguém que não deveria. Então a maioria dos sistemas, eles protegem contra invasões, bugs, vulnerabilidades, mas não contra um ataque de engenharia social. Né? Então o engenheiro social, ele se desvia da tecnologia, porque ele usa a pessoa para conseguir esse acesso. E aí nós temos três grandes grupos de mecanismos de segurança dentro da área de TI como um todo, que são as seguranças físicas, lógicas e administrativas. Nós vamos perceber que apenas uma tem efeito positivo contra o engenheiro social. Então nós temos a segurança física, que é a nossa segurança, como o próprio nome diz, de acesso físico, que é você entrar até um local, entrar até o data center, roubar um papel, roubar um HD, né, roubar um papel que tinha acabado de sair na impressora com dados de clientes, você realmente fazer a segurança física, roubar um notebook, você restringir o acesso a informações fisicamente.
Nós temos a segurança lógica, que é o mesmo raciocínio que nós fizemos para a segurança física, só que no meio digital. Então são firewalls, controles de acesso, duplo fator de autenticação, senha complexa, IDS, IPS, criptografia, desenvolvimento seguro. Então toda a parte lógica para proteger tecnicamente as informações. Eu acho que já está claro para você que esses dois mecanismos, essas duas frentes de segurança, elas não são eficazes contra a engenharia social. E qual é, então, o mecanismo que a gente pode utilizar mais fortemente para impedir ataques de engenharia social? Aí nós temos que olhar para seguranças administrativas, que são aquelas que envolvem as políticas, os procedimentos, as boas práticas, a conscientização, os treinamentos e capacitação. É aqui que nós vamos focar em dizer o que a empresa e os colaboradores da empresa podem e não podem fazer. Você pode divulgar informações sobre a agenda do chefe? Você pode divulgar informações sobre produtos da empresa? Você pode compartilhar um arquivo da empresa? Você pode levar arquivos da empresa num pendrive para casa? O que você pode e o que você não pode fazer dentro da empresa? Então é na segurança administrativa que a gente consegue criar mecanismos para mitigar o risco do ataque de engenharia social. Talvez a pessoa nunca vai saber que ela tentou, ou que o engenheiro social tentou aplicar um ataque. Pode ser que ela nunca descubra, ou que ela não perceba que ela passou por um momento de tentativa de ataque, mas o ataque não vai ter êxito, porque ela já tem o conhecimento de que ela não pode compartilhar certos tipos de informações, que ela não deve divulgar algumas informações da empresa para pessoas externas, que ela não deve levar documentos, arquivos e informações da empresa para fora do ambiente corporativo. Então, a partir do momento que ela começa a trabalhar desta maneira, os ataques de engenharia social começam a ser restringidos, porque aí o engenheiro social não consegue obter as informações que ele precisa para conseguir os acessos aos dados e às informações que ele gostaria. Então a segurança administrativa ela acaba criando contramedidas suficientes para os ataques de engenharia social. Né? Então, quais são as principais contramedidas que nós criamos? O treinamento, a conscientização, a divulgação dessas informações. Então são contramedidas eficazes, por quê? Porque as pessoas acabam tendo consciência de que elas não podem mais passar esse tipo de informação, de que elas não podem mais compartilhar esse tipo de informação. Então é importante que crie-se políticas de conscientização, treinamentos, na integração de novos colaboradores. Né? Então entrou um novo colaborador na empresa. Como que eu treino ele sobre segurança do trabalho, eu treino ele sobre as áreas da empresa, sobre o organograma da empresa, sobre o que pode, o que não pode, horário de entrada, horário de saída, como que ele bate o relógio de ponto, como que ele deve fazer ajuste de ponto, como que ele deve pedir férias, que dia que cai o salário, como que ele pede adiantamento. Eu treino ele em tanta coisa. Por que não treiná-lo também, capacitá-lo também em privacidade, em segurança desses dados, dessas informações? Ou seja, você não pode usar mídias externas, você não pode divulgar informações da empresa via telefone, a empresa não permite que ninguém solicite informações por telefone, ninguém, nem o diretor e nem o presidente. Tá? Então pode passar um vídeo, por exemplo, do presidente da empresa falando que ele não autoriza ninguém a pedir informações por telefone, portanto, se alguém ligasse passando ou dizendo que é um diretor, um presidente, isso não é verdade, e se algum diretor ou o próprio presidente fizer isso, ele pode ser advertido, porque nenhuma informação pode ser passada dessa maneira. Enfim, você capacita o teu colaborador a ponto de, ao ele receber um telefonema de um engenheiro social se passando por alguém, aquela pessoa tem autonomia e, principalmente, ela não tem receio de dizer: eu não posso passar essa informação por telefone. Sem medo de sofrer uma advertência, sem medo de ser desligado, de ser mandado embora, porque, nossa, eu falei para o diretor de marketing que eu não ia passar uma informação para ele. Meu Deus, e agora? Não, ele não tem essa preocupação, porque é uma diretriz corporativa. A empresa trabalha desse jeito. As pessoas que estão ali na empresa sabem
que ela não pode passar para ninguém, nem para o presidente da empresa. Para ninguém ela pode passar uma informação por telefone, deixar um recado no papel, que existem métodos para essa informação ser compartilhada, que está dentro do sistema, todo mundo tem acesso. Ah, mas é que eu sou diretor de marketing, eu perdi meu acesso ao sistema. Então você vai solicitar o acesso novamente, pede para sua secretária e você, com seu usuário, você acessa a informação. Por telefone eu não posso passar. Então as pessoas têm que se sentir à vontade. E isso só é possível se a cultura organizacional, se a cultura da empresa permitir. Se a empresa tiver uma cultura de medo, de uma hierarquia muito forte, aonde, meu Deus, o presidente me ligou, eu tenho que falar com ele o que ele quiser, na hora que ele quiser. O engenheiro social vai nadar de braçada, porque ele vai conseguir todas as informações, porque ele vai se passar por essas pessoas. Ele vai se passar pelo presidente, ele vai se passar por um diretor, tá? Ele vai conseguir obter as informações com muita facilidade, porque as pessoas têm medo de negar essas informações por meios inseguros. Então a empresa tem que trazer esta nuvem de segurança, essa maturidade, esse patamar de segurança, deixar os colaboradores com autonomia, empoderados para, em nome da empresa, falar: eu não posso dizer isso por telefone. E se alguém do outro lado fizer alguma ameaça, que deixe de fazer. Fala assim: olha, entendi, escutei a sua ameaça, acredito que você não é a pessoa que está dizendo que é, e caso você seja realmente o diretor fulano de tal, eu vou pedir que você gentilmente utilize os meios oficiais da empresa, porque na política da empresa diz que eu não posso passar isso por telefone. E acabou. As pessoas têm que estar empoderadas a fazer isso. Tá? É muito importante, porque senão o engenheiro social vai realmente conseguir todas as informações que ele precisa para fazer o ataque. Então existe uma série de boas práticas que a gente pode aplicar. Muitas eu já até falei aqui enquanto eu estava dando os exemplos, né? Sempre relatar ligações suspeitas. Tem um canal para que os colaboradores possam relatar isso para TI. Olha, me ligaram falando que é da TI e falando que estava fazendo um teste e pedindo a minha senha. Gente, o usuário, os nossos colaboradores nas empresas, eles têm que saber que eles não podem passar senha, que a TI não vai ligar para pedir senha, que a TI não vai ligar dizendo que está fazendo um teste. As pessoas elas devem ter consciência disso. Sempre usar crachá para identificação, para você saber quem é a pessoa. Questionar pessoas que não estão com crachá. Então, em empresas maiores, onde você não conhece todo mundo, se você vê alguém sem crachá, tem que ser questionado. A pessoa pode dizer o que ela quiser. Ah, eu sou o diretor X, eu sou o fulano da outra filial. Por favor, eu vou te acompanhar até a secretária ou até a recepcionista e você vai pedir para que ela faça um crachá provisório para o senhor. E leve a pessoa até a recepcionista. Se a pessoa se recusar, chame o segurança. Claro, professor, na minha empresa, se eu fizer isso, eu vou ser mandado embora. Claro que a empresa tem que ter essa cultura. Usar identificadores para validar os empregados, ou seja, preferencialmente usar biometria, reconhecimento facial, para que as pessoas tenham acesso a áreas internas da empresa, principalmente áreas que têm informações sigilosas. Nunca permitir que alguém entre ou abrir a porta para desconhecidos. Muitas vezes o engenheiro social usa desse poder que às vezes uma roupa, um discurso muito bonito tem para adentrar as empresas, destruir documentos sigilosos, triturando, em alguns casos, quando possível, ambientalmente possível, utilizar também incineração, né, queimar os documentos que têm informações sigilosas. Algumas empresas podem, outras não, depende muitas vezes, né? Algumas empresas têm caldeira, tem algumas questões que você pode utilizar para fazer a queima desses papéis, outras não podem, porque não tem, né? Não são indústrias, não tem locais para incinerar. Você pode também terceirizar isso com uma outra empresa, mas o fato é, não jogue no lixo comum, esse que é o recado. Não divulgar ou evitar divulgar organogramas da empresa, porque o engenheiro social ele pode usar isso para cometer os seus crimes. E nunca divulgar informações particulares de empregados. Né? Principalmente em rede social, hoje em dia está muito comum das empresas divulgarem informações. Porque o Fabrício, que é formado em engenharia da computação, que mora no local tal, que tem a esposa tal, que tem tantos filhos. Gente, isso é um material riquíssimo para o engenheiro social efetuar um ataque. Então a gente tem que ter bastante cuidado com que tipo de informações a gente divulga nas redes sociais.
Para a gente concluir, então, sobre engenharia social. Ela é uma técnica que explora a vulnerabilidade humana. Ponto. Acho que isso está muito claro. Pode ou não usar tecnologia. Então ele pode mandar um e-mail se passando por alguém. Sim, pode usar uma tecnologia. Mas na maioria das vezes não precisa. Basta você pedir, basta você perguntar. Você já está no mercado de trabalho? Faça um teste. Ligue para 2, 3, 4 usuários da sua empresa. Fale que você é da TI, que você está fazendo um teste, que você precisa da senha da pessoa para fazer esse teste. Veja quantas vão te negar e quantas vão te passar. Eu acredito que se a sua empresa não tem nenhuma política, nenhum programa de capacitação sobre privacidade e segurança, a maioria vai te passar. Gente, o ataque é real, tá? Acontece diariamente, é muito comum. E também nós concluímos que os ataques tiram proveito dos fatores psicológicos, dos fatores humanos, né? O ego, a vaidade, a necessidade de ajudar ou o desejo de ajudar. Porém, é possível a gente minimizar os efeitos através dos treinamentos, da conscientização, da capacitação, da implementação de métodos de segurança, métodos administrativos de segurança. Isso também ficou bastante claro. Para a gente poder refletir, eu vou finalizar aqui com uma frase do Kevin Mitnick, onde ele diz que o computador mais seguro do mundo ele teria de estar guardado num cofre, desligado, no fundo do oceano, guardado por tubarões, exércitos e porta-aviões. E mesmo assim, seria possível convencer alguém que estivesse guardando a ligá-lo. Veja que é uma frase bem forte, né? Claro que ele usou aqui, ele maximizou, ele deixou exponencial aqui a questão sobre a engenharia social, mas de fato é isso. Que sempre é possível. Tá? Já se usou engenharia social para para obter informações do Pentágono, de agência de segurança dos Estados Unidos, de grandes empresas. Temos cases aí de grandes empresas mundiais, multinacionais, que usaram engenharia social para tentar obter informações sobre produtos, sobre fórmulas de produtos, tá? Inclusive algumas até com ações judiciais entre essas empresas, porque acabaram descobrindo espionagem industrial, espionagem de lixo, tá? Para poder tentar obter informações, em alguns casos com sucesso. E aí o que eu pergunto é, quantos milhões de ataques de engenharia social as empresas não sofrem diariamente e que elas nem sabem? Elas estão protegendo seus sistemas, estão protegendo as senhas, estão protegendo a infraestrutura, mas esquecem de proteger as pessoas dos ataques. Então é por isso que é um tema tão importante e tão atual, principalmente pela evolução da tecnologia. Porque assim como a tecnologia evoluiu em relação ao potencial de computação, a mobilidade, etc., claro, também as camadas de segurança evoluíram. Né? Os hackers evoluem junto, óbvio, mas vai ficando mais difícil dele conseguir, sem a engenharia social, obter algumas credenciais. E aí ele usa a engenharia social como trampolim para conseguir algumas informações. Para a gente fechar, eu vou trazer a recomendação de alguns livros e alguns filmes. Tá? Aqui são 4 livros, 2 do Kevin Mitnick, que é A Arte de Enganar e A Arte de Invadir. A Arte de Enganar, mais voltada à engenharia social de uma forma ampla, a Arte de Invadir, muito voltado à parte tecnológica, né? Mas são 2 livros bem interessantes. Um livro do Edward Snowden, tá? Eterna Vigilância. Ele é hoje ele mora na Rússia, ele é um americano, trabalhou para a Agência de Segurança dos Estados Unidos. Ele é considerado um desertor. Durante o governo Obama, ele expôs um programa de espionagem do governo que espionava diversos países, diversas empresas no mundo, inclusive na época a presidente Dilma Rousseff e a Petrobras, porque foi na época que descobriu-se o pré-sal e os Estados Unidos estava espionando o governo brasileiro. E ele descobriu isso, ficou extremamente perplexo e não aceitou que isso acontecesse e fez uma série de denúncias e acabou sendo considerado um desertor. Hoje ele é foragido, mora na Rússia, mora em Moscou junto com a esposa, que acabou conseguindo ir para lá, não sabe em que local, mas tem muita informação sobre ele na internet, vídeos, tem inclusive participação deles em alguns programas, claro que ele participa sempre remoto,
E ele hoje ele acaba fazendo consultorias de segurança, quase que mensalmente saem algumas questões dele, ele divulga informações sobre aplicativos, sobre software, sobre plataformas, que é seguro, não é seguro, use, não use, né? Então ele faz os comentários dele, né? Ele é muito inteligente e ele tem uma capacidade de análise sobre segurança muito grande, tá? E esse aqui é a biografia dele. E um livro do Yaman sobre engenharia social, especificamente sobre engenharia social e toda a sua amplitude, que é esse livrinho azul aí à direita. E por fim, as recomendações dos filmes. Eu vou começar pelo do meio, porque eu estava falando sobre o Snowden, né? Então fizeram um filme, inclusive o ator muito parecido com realmente o Edward Snowden, né? Então o filme chama Snowden, Herói ou Vilão, né? Herói ou Traidor. Ele é um filme da Disney de 2016, que conta toda essa história. Claro que com aquela pegada hollywoodiana, né, como todo filme tem, para chamar atenção, mas conta como que aconteceu, né, onde ele trabalhava, como que ele foi descobrindo o que acontecia e o que aconteceu com ele, né, até os dias atuais, né, até 2016, né, mas ele ainda continua foragido, exilado, na verdade, não foragido, mas exilado na Rússia. Tem um filme muito interessante também, de 2014, da Paramount Films, que chama Invasores, Nenhum Sistema Está a Salvo, onde tem algumas passagens que fala-se sobre engenharia social. Inclusive, um dos personagens, ele faz o uso de engenharia social para conseguir rosquinhas. Então ele consegue, através do lixo, ele pega um cupom, ele vai até a loja e consegue, através de intimidação, fazer com que o atendente ele dê novas rosquinhas, achando, né, ou passando-se como tivesse entregue rosquinhas erradas, usando um cupom que alguém já tinha jogado fora ao consumir as rosquinhas da loja, e ele consegue comida de graça utilizando engenharia social. Claro, não tem a ver com TI propriamente dito, mas mostra o poder que essa técnica tem, né, e que ela é utilizada não só na área de tecnologia, mas eles utilizaram aqui no caso para conseguir comida. Ele demonstrou para ele, mas o foco do filme é tecnologia, tá? Sobre informações e invasão de sistemas. E o último, que é o Privacidade Hackeada, The Great Hack, ele é um documentário da Netflix e é assustador. Realmente é assustador e demonstra o poder das redes sociais sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso poder de decisão, sobre como nós somos influenciados através do uso da tecnologia, né? Então, não é diretamente um ataque, propriamente dito, de engenharia social, mas usa muitas das técnicas de engenharia social para nos provocar em relação a feed de notícias, em relação a informações, o que nós consumimos no dia a dia, e você vê que aquilo ali não está aparecendo à toa. Você é levado a consumir produtos e serviços, você é levado a pensar ou a obter informações que te façam pensar de certas maneiras através das redes sociais. Tá? Então é um filme é um documentário bastante interessante, assustador. Os personagens são ex-executivos de grandes empresas como Twitter, Facebook, Instagram e diversas outras plataformas, e eles falam sobre como que funciona isso nos bastidores. Bastante interessante. Recomendo muito, tá? Então ficam aí também as 3 recomendações de filmes. Bem, é isso. Espero que você tenha gostado aí da nossa aula. Preste bastante atenção nesse tema, tá? Você como engenheiro de software, como arquiteto de software, como gestor de TI, como gestor da área de sistemas, suporte, operações, como dono de uma empresa, dono de uma startup, uma fábrica de software, não importa a tua posição. Pense que sempre pode ter alguém querendo obter informações através de métodos de engenharia social para, através dessas informações, aí sim ele conseguir invadir o seu sistema, mas é uma invasão através de credenciais válidas, através de informações válidas que ele conseguiu utilizando engenharia social. Então foque sim na segurança lógica, na segurança física, mas não deixe de pensar na segurança administrativa. Treine seus colaboradores, treine seus funcionários, treine seus parceiros, capacite, crie políticas, diga o que pode e o que não pode ser feito, dê autonomia para que eles possam negar passar informações através de meios indevidos. É um tema bem atual, bem importante e que ocorre diariamente aí os ataques e a sua responsabilidade, dependendo do seu papel dentro das empresas,
fazer com que esses ataques não tenham sucesso. É isso. Te aguardo na próxima aula. Se cuide. Até mais. Tchau, tchau. EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.